way up high, and the dreams that you dream of once in a love. Olá, aqui é Isa Minatel e essa é a minha estreia no Instagram TV. Estreia no Instagram, entendeu? Tananã. Tô brincando, é que eu fui falar estreia, mas eu tava pensando no Instagram TV, aí saiu estreia. Mas enfim, né? Fica aí o trocadilho, né? Muito bom. Eu fiquei feliz de ter esse espaço aqui e fiquei pensando qual seria o assunto, o tom, a graça que a gente ia trazer para esse espaço aqui. E pensei da gente falar sobre algo que eu falei na aula da pós-graduação de sábado. Eu tô dando aula na pós-graduação de administração de empresas, a disciplina de relações interpessoais. Quase não gosto, né? E aí eu tava falando um pouquinho sobre emoções, porque quando a gente se relaciona, as tais das emoções é que fazem a gente ter bons resultados ou não, né? E muitas vezes elas são determinantes para a gente conseguir realmente aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente quer. E eu falei uma coisa que as pessoas ficaram meio assim, né? Eu disse, gente, como vocês ficam se eu disser não existem emoções negativas? O que é que você acha que as pessoas responderam, hein? Qual você acha que foi a primeira reação do público? A gente tinha quase 30 pessoas na turma. Bom, a primeira reação, a primeira coisa que veio foi uma pergunta. Alguém se arrisca em qual? Deixa depois nos comentários, tá? A primeira pergunta que veio foi, professora, e a raiva? E a raiva, professora? Como assim não existem emoções negativas? Se esse negócio aqui que eu sinto, que me faz vontade de querer matar os outros, não é negativo, eu não sei o que é negativo, professora. E aí, eu como bom exemplar da raiva, sei exatamente do que ele estava falando. Mas eu tive a oportunidade de explicar, olha só. Se a natureza criou, tem função. Se a natureza criou, tem função, tá? Então, se a natureza criou a raiva, ela serve para alguma coisa. E eu falei, para que serve a raiva? E aí, para que serve a raiva? Alguém consegue ficar com raiva tranquilo e relaxado? Não! Raiva serve para ter ação. Raiva serve para provocar movimento. Então, a raiva serve para tirar a gente de um lugar e colocar em outro. Então, se eu tô numa empresa que eu vivo passando raiva, de duas uma. Ou eu vou mudar o ambiente, a dinâmica da empresa, ou eu vou mudar de empresa. Se eu tô num relacionamento que eu vivo passando raiva, ou eu vou mudar a dinâmica e o formato deste relacionamento, ou eu vou mudar de relacionamento. Aí é que tá. Então, com a raiva, eu vou sempre buscando empresas, relacionamentos, lugares, situações melhores. Eu vou sempre me colocando em situações melhores. Eu me protejo. Eu não me deixo abusar pelo outro. É para isso que serve a raiva. Ela te coloca em movimento. Raiva energiza, dá ação e te coloca em movimento, em busca de resultados e situações melhores. Ou seja, maravilhosa. Meu Deus, imagina uma pessoa que não sente raiva, que coisa triste. Não tem força para agir, não tem força para sair de situações abusivas, não tem força para procurar relações melhores, empresas melhores. Você conhece gente assim? É gente que não tem raiva. Olha só, eu adoro a raiva. Mas tem outras emoções que as pessoas também caracterizam muitas vezes como negativo. Aliás, caracterizar uma emoção como negativa, né, denota ignorância emocional. Significa que a gente sabe pouco sobre as emoções. Por isso que a gente acaba julgando entre positiva e negativa, tá? Na verdade, elas provocam algumas coisas que a gente evita sentir, né? Mas não necessariamente são negativas, muito ao contrário. E o excesso de raiva, por que ele é negativo, né? Porque aí eu não vou parar em empresa nenhuma e nem em relacionamento nenhum. Tá? Ninguém vai aguentar também. Então, tudo em excesso, já diz o ditado, até remédio é veneno, né? Bora falar da tristeza. A tristeza já é para outra função. Para que serve a tristeza, minha gente? Aí uma pessoa na hora respondeu, para refletir, professora. Sim. Uma coisa muito interessante que a tristeza nos permite é empatizar, colocarmos-nos no lugar do
outro. É só abaixando um pouquinho a minha energia, porque a tristeza é uma emoção de parada, de inação. Então é sentindo um pouquinho essa baixa de energia, essa parada, que eu consigo parar e me colocar no lugar do outro. Então quando eu fico triste, eu me pergunto, por que será que essa pessoa é assim? O que será que aconteceu na vida dela que a fez ficar desse jeito? É muito próprio das pessoas que costumam sentir tristeza se perguntar qual foi a história de vida do outro, por que o outro é assim. Então, se eu sinto muita tristeza, eu empatizo demais e perdoo até aquilo que eu não devia perdoar, porque eu fico com muita pena do outro, tá? E aí não tomo decisões, não tenho ação. Agora, tristeza de menos também me faz ser um trator que sai atropelando todo mundo sem conseguir empatizar com ninguém. Me faz julgar o outro sem nem imaginar que ele pode ter tido uma história muito difícil lá atrás para ser assim, como ele tem se mostrado agora. Percebe? Para que serve o medo? Para evitar que a gente se coloque em risco louco, né? Um pouquinho de medo é aquele negócio chamado ansiedade que acompanha a gente todo dia. Uma vez eu falei para uma professora assim: eu preciso tratar esse negócio aqui, que eu sou muito ansiosa, não dá certo não, professora. Era uma professora de programação neurolinguística, uma querida chamada Luísa Lopes, lá do Indesp de Vitória, que eu adoro. E ela falou o seguinte para mim: você é ansiosa? Eu falei, sou. Ela disse assim, entendo. E Deus me livre de trabalhar com quem não é. Como assim? Não, só experimenta a ansiedade. E aí ela já tirou o ansiosa, que estava lá na identidade. Só experimenta a ansiedade as pessoas que são comprometidas. Porque quem não é comprometido está sempre relaxado, relax, de boa na lagoa, porque né, não tem comprometimento, não fica ansioso. Oi! Então, você trate de realmente cuidar para que a sua ansiedade não te faça mal. Mas um pouquinho de ansiedade administrada aí é muito bom, porque faz você se preparar para as coisas, não se colocar nas coisas sem um mínimo de preparo para se garantir. Olha que reflexão, gente! Eu adorei! Eu acho que essa foi uma boa maneira da gente estrear nosso Instagram TV, estrear o nosso Instagram TV, e eu espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário, deixa o seu joinha, porque nós estamos começando esse espaço aqui e a gente pode dar o tom que vocês quiserem. Então, também pode mandar assuntos, sugestões de coisas que a gente pode falar por aqui. Eu espero que você goste. Um beijo e até a próxima.